ex-esposa que traiu e abandonou nossa família anos atrás, apareceu na minha porta querendo ser uma família novamente. Minha ex-esposa Ângela, de 36 anos, apareceu na minha porta com o filho de outro homem, querendo ser uma família novamente. Eu bati a porta na cara dela. Para contextualizar, Ângela e eu, 37 anos, nos conhecemos quando tínhamos por volta de 24 anos, trabalhando na mesma empresa. Após 2 anos de relacionamento, nos casamos, e em 3 anos, tivemos 2 filhas, hoje com 9 e 7 anos. A segunda gravidez foi inesperada e Ângela não ficou feliz, mas decidiu não interrompê-la, mesmo eu tendo dito que aceitaria se ela quisesse. Após o nascimento da nossa primeira filha, as coisas ainda eram ótimas entre nós, mas isso mudou com a segunda gravidez. Ângela ficou muito temperamental e irritadiça, implicando constantemente comigo e com nossa filha mais velha. Inicialmente, pensei que fosse devido aos hormônios e tentei me adaptar a essa nova versão de Ângela. Achamos que isso mudaria com o tempo, mas as coisas só pioraram. Minha filha e eu aprendemos a pisar em ovos ao redor dela. Eu cuidava de tudo, mesmo Ângela sendo uma mãe que ficava em casa. Ela havia deixado o emprego por vontade própria após nossa primeira filha e fazia todo o trabalho doméstico, além de cuidar da mais velha, enquanto eu trabalhava. Durante a segunda gravidez, tivemos que contratar uma empregada porque Ângela dizia estar muito cansada para fazer o trabalho doméstico e cuidar das crianças. Concordei, mesmo sendo um pouco acima do nosso orçamento, pois não queria incomodá-la, especialmente durante a gravidez. Assumi que ela voltaria a cuidar da casa e das crianças durante o dia após o nascimento da nossa segunda filha. Quero deixar claro que eu não era um daqueles maridos que não faziam nada em casa depois do trabalho. Eu fazia o que podia para ajudar, mesmo estando exausto. Após o nascimento da nossa filha mais nova, pensei que Ângela levaria alguns meses, mas depois voltaria ao normal e poderíamos retomar nossas vidas. No entanto, vários meses se passaram e ela não mostrou sinais de mudança. Ângela permaneceu mal-humorada e irritadiça, recusando-se a fazer qualquer trabalho doméstico. Ela ficava em casa o dia todo assistindo televisão, nem mesmo brincava com as crianças e ocasionalmente pagava nossa vizinha para levá-las ao parque. Não quero parecer ressentido, mas me senti assim porque eu trabalhava dia e noite, e ela nem fazia o mínimo em casa. Estava ficando muito caro para mim pagar uma empregada para fazer todo o trabalho doméstico, além de cuidar de todas as outras despesas. Eu queria economizar dinheiro para o futuro das nossas filhas, mas isso estava se tornando quase impossível porque Ângela se recusava a me ajudar de qualquer forma. Após quase 6 meses do nascimento da nossa filha mais nova, decidi que não podíamos continuar assim e que precisava conversar com Ângela. Sabia que seria uma discussão difícil, então pedi aos meus pais para cuidarem das nossas filhas por um dia, e eles concordaram. Naquele dia, sentei com Ângela e disse que sabia que ela estava cansada após 2 gravidezes, mas que eu precisava da ajuda dela. Expliquei que ter uma empregada estava ficando muito caro para nós e que eu precisava que ela cumprisse sua palavra e voltasse a fazer pelo menos algumas das tarefas domésticas, para que pudéssemos renegociar e reduzir o salário da empregada, economizando algum dinheiro. Ângela se opôs à ideia imediatamente, dizendo que estava muito ocupada cuidando das crianças para fazer qualquer trabalho doméstico e que eu deveria ganhar mais dinheiro em vez de inventar desculpas e culpá-la pela minha situação financeira. Tentei dizer que já estava fazendo o meu melhor, mas que ela também precisava fazer o melhor dela se quiséssemos que o casamento funcionasse. Também mencionei que ela não estava realmente cuidando das crianças, pois pelo que eu sabia, ela apenas as deixava assistir televisão com ela por horas enquanto assistia reality shows de baixa qualidade. Isso foi o que a empregada havia mencionado casualmente para mim uma vez. Logo percebi que trazer isso à tona foi um grande erro, pois Ângela se enfureceu e me acusou de espioná-la através da empregada. Ela começou a gritar comigo, dizendo que não aguentava mais ser pressionada por mim e forçada a fazer todo o trabalho enquanto eu não fazia nada além de sentar em uma mesa por algumas horas todos os dias. Ela então me disse que era minha culpa não poder pagar uma empregada e que era uma vergonha eu ter que implorar por sua ajuda, já que eu deveria ser o homem da casa. Tudo era muito ilógico, e ela estava apenas inventando desculpas para de alguma forma fazer parecer que não havia nada de errado com ela não fazer nada o dia todo, e que eu era o louco por esperar que ela realmente contribuísse e fizesse sua parte em casa. Acabamos tendo uma briga enorme, e ela me chamou de perdedor que não podia se dar ao luxo de estar com uma mulher como ela, e eu revidei chamando-a de vaca preguiçosa que já havia falhado em ser uma boa mãe, dado o quanto nossa filha mais velha tinha medo dela, e agora estava falhando em ser uma esposa também. Esse comentário realmente a afetou, e ela me empurrou com muita força. Perdi o equilíbrio e caí para trás na mesa de centro, quebrando o vidro e me machucando. Tive que ser levado às pressas para o pronto-socorro, e ela ficou se desculpando e chorando o tempo todo. Felizmente, foram apenas ferimentos superficiais nas costas, mas eu poderia ter me machucado seriamente e não confiava mais em Ângela.
Disse a ela que ela teria que se mudar porque eu não confiava nela perto das crianças, já que não havia como saber quando ela poderia perder a paciência com elas e acabar machucando-as também. Pedi aos meus pais para cuidarem das nossas filhas enquanto Angela estivesse lá, e por uma semana ela continuou protestando e dizendo que nunca deixaria isso acontecer novamente, mas eu simplesmente não confiava mais nela. Quase entrei com o pedido de divórcio, mas ela implorou que eu lhe desse uma chance. No final da semana, chegamos à conclusão de que ela iria morar com os pais dela por um tempo e fazer terapia. Somente quando ela recebesse alta de um profissional médico, eu permitiria que ela voltasse a morar conosco. Obviamente, havia algo muito errado com ela, porque pessoas felizes não agem dessa maneira, mas ela estava disposta a trabalhar nisso e melhorar. Eu também não queria que minhas filhas crescessem sem a mãe, então concordei em não me divorciar naquele momento e dar uma segunda chance ao nosso casamento. Também estávamos fazendo terapia de casal enquanto morávamos separados, mas no final tudo se mostrou inútil porque ela acabou me traindo. Meus pais se mudaram para minha casa para ajudar com minhas filhas enquanto Angela morava com os pais dela. Íamos às sessões de terapia de casal semanalmente, e as coisas pareciam estar melhorando por um tempo. Eu também estava em contato com a terapeuta dela, que me disse que Angela havia sofrido de depressão pós-parto, mas estava melhorando. Um de seus sintomas havia sido problemas de raiva, que ela não tinha antes, mas ficou fora de controle quando ela me empurrou, e isso foi um alerta para nós dois. Isso continuou por quase um ano, e por volta do 6º mês, eu até permiti que ela visitasse nossas filhas sob minha supervisão. Ela estava lentamente voltando a ser ela mesma, e eu estava feliz em ver que finalmente parecia que nossa situação estava melhorando e que poderíamos realmente fazer funcionar. Mas então, de repente, ela parou de comparecer às nossas sessões de aconselhamento sem qualquer explicação. Ela também parou de responder às minhas mensagens, mas eu sabia que ela estava fazendo progresso, pois sua terapeuta me mantinha atualizado. Isso não fazia sentido para mim, e por semanas tentei falar com ela, mas ela sempre me dispensava e dizia que queria um tempo para si mesma. Finalmente, após quase 3 meses dela me evitar, decidi visitá-la na casa dos pais dela. Eu não tinha feito isso antes porque os pais dela não gostavam de mim e me culpavam, acreditando que eu era quem havia enlouquecido a filha deles e a feito agir daquela maneira. Então, ela me disse que seria melhor se eu não a visitasse enquanto ela estivesse morando com eles, já que isso só levaria muito drama, e isso definitivamente era a última coisa que precisávamos. Mas eu quebrei essa regra e os visitei mesmo assim, já que ela estava agindo distante e faltando às sessões de aconselhamento. Mesmo quando ela aparecia ocasionalmente, parecia desinteressada, e eu simplesmente não conseguia entender. Quando tentava falar com ela pessoalmente, por telefone ou até mesmo por mensagem, ela me dizia que estava tudo bem, mas eu podia perceber pelo seu comportamento que certamente havia algo que ela estava escondendo de mim. No dia em que apareci na casa dos pais dela, esperava que ela estivesse em casa, mas ela não estava lá. Quando perguntei aos pais dela onde ela estava, eles me disseram que não tinham permissão para me dizer e bateram a porta na minha cara. Eu podia perceber que eles estavam gostando disso, e tive um mau pressentimento. Então, decidi ligar para Angela enquanto estava na frente da casa dos pais dela. Tentei ligar para ela várias vezes, mas ela não atendeu, e eu estava ficando cada vez mais paranoico a cada segundo. Então, decidi dar a volta na casa e de alguma forma entrar sozinho. Fui até o quintal dos fundos porque sabia que os pais dela geralmente deixavam a porta da cozinha aberta, mas nem precisei ir tão longe porque avistei Angela sentada no balanço que os pais dela tinham no quintal. A má notícia era que ela estava sentada de costas para mim porque estava beijando um homem que eu não reconhecia. Já faz muito tempo desde que os vi, mas está gravado na minha mente porque foi o momento mais horrível da minha vida e não consegui esquecer até hoje. O cara com quem ela estava se beijando se afastou assim que me viu, e quando Angela se virou, eu já tinha começado a voltar para o meu carro. Ela me alcançou e tentou me impedir, mas eu não estava ouvindo nada do que ela estava dizendo porque estava em choque. Ela tentou me agarrar, mas eu me desvencilhei e disse para ela não me tocar. Então ela não o fez, e eu voltei para o meu carro e comecei a dirigir de volta para casa. Bloqueei ela em todos os lugares assim que cheguei em casa para que ela não tivesse chance de explicar, e disse aos meus pais que queria que eles procurassem um advogado para mim e os informei sobre o que eu tinha acabado de testemunhar quando visitei a casa dos pais de Angela. Não a vi nem ouvi falar dela até que tivemos que nos encontrar com o mediador designado pelo tribunal para nosso acordo de divórcio. Eu tinha praticamente me transformado em um robô naquele ponto e estava apenas funcionando por causa das minhas filhas, mas tinha me fechado emocionalmente por completo. Não senti nada nem mesmo quando descobri que Angela estava abrindo mão de seus direitos parentais porque tinha decidido que não queria mais ficar conosco, que queria ficar com o cara, vamos chamá-lo de Shawn, que eu a vi como outro dia. Ele era amigo de infância dela e, embora tivessem se afastado depois que o ensino médio terminou, eles se reconectaram quando ela voltou a morar com os pais e aparentemente ela tinha se apaixonado por ele.
Os pais dela também apoiavam isso, o que provavelmente explica por que eles estavam certos sobre ela estar se beijando com ele no quintal deles, apesar de ser uma mulher casada com 2 filhos. Aparentemente, eles sempre quiseram que ela acabasse com o Shawn e estavam felizes que Angela finalmente estivesse escolhendo a si mesma e sua própria felicidade, como se ela alguma vez tivesse sido capaz de fazer algo diferente disso. O divórcio foi um processo longo porque, mesmo tendo me traído, ela ainda queria se qualificar para a pensão alimentícia. Levou um tempo, mas meu advogado e eu lutamos muito e garantimos que ela não recebesse nada no divórcio, porque era tudo legitimamente meu, já que eu tinha sido o único a pagar por tudo por tanto tempo enquanto ela não fazia nada além de assistir televisão em casa. Já se passaram 5 anos desde que o divórcio finalmente foi concluído, e conseguimos nosso objetivo de garantir que ela saísse sem nada. Os meses em que eu estava lidando com o divórcio foram alguns dos momentos mais difíceis para mim, mas eu sabia que não podia desmoronar porque tinha que cuidar das minhas filhas, já que elas não tinham ninguém além de mim. Meus pais foram obviamente muito prestativos e solidários, e nunca poderei agradecê-los o suficiente por estarem lá para mim o tempo todo, enquanto eu equilibrava o trabalho e o cuidado com minhas filhas. Já se passaram 5 anos, embora na época o divórcio parecesse a pior coisa que poderia ter acontecido comigo, sou grato por isso agora, porque não acho que estaria no lugar em que estou hoje se não fosse pela minha decisão de deixar Angela. A vida tem me tratado muito bem desde então, e estou em um lugar muito, muito melhor agora em todos os aspectos. Desde então, nos mudamos para uma casa maior porque ganho melhor agora e não tenho que gastar dinheiro com ninguém além de mim e minhas filhas. Meus pais moram perto e aparecem de vez em quando também. Tenho amigos que me amam e minhas filhas estão tão felizes quanto possível. Isso é tudo que um homem precisa, e sou tão grato ao universo que tudo está indo bem para mim agora. Ou estava, até a Angela aparecer novamente há alguns dias. As crianças estavam na escola e eu estava prestes a sair para o trabalho quando abri a porta. A campainha tocou e Angela estava parada do lado de fora com um menino ao seu lado. O menino não podia ter mais de 3 ou 4 anos, e eu sabia que este devia ser o filho de Angela. Fiquei surpreso quando a vi parada do lado de fora da minha porta e ainda estava tentando processar isso quando ela começou a chorar e disse que estava aqui para se desculpar e consertar as coisas comigo. Ela me disse que finalmente estava pronta para ser uma família novamente e dar uma segunda chance ao nosso casamento. Eu não podia acreditar que ela estava de volta aqui depois de todos esses anos e agora queria dar uma segunda chance ao nosso casamento, como se fosse decisão dela tomar essa decisão. Em uma fração de segundo, decidi fechar a porta e mandá-la embora, porque não queria me envolver no que quer que fosse isso. Mas antes disso, disse a ela que esta não era mais a família dela. Eu tinha deixado de ser seu marido no dia em que ela me traiu com Shawn. O divórcio foi apenas uma obrigação legal, e ela mesma havia aberto mão da custódia das filhas, então agora ela não tinha o direito de se referir a nós como sua família. Depois que eu disse isso, fechei a porta e mandei ela ir embora porque não queria ela perto da minha propriedade. Eu teria xingado ela também porque estava realmente com raiva, mas me contive por causa do menino pequeno. Pude ouvi-la chorando do lado de fora da minha porta por alguns minutos depois que a fechei, mas decidi ignorar. Uma vez que me certifiquei de que a costa estava limpa, fui trabalhar. Tentei muito não pensar nisso porque isso apenas enfraqueceria minha determinação, e eu não podia me dar ao luxo de deixar isso acontecer. Quase consegui esquecer que Angela tinha aparecido na minha casa, mas assim que voltei do trabalho, recebi uma ligação dos meus pais exigindo uma explicação de por que eu a tinha mandado embora. Eles me disseram que Angela os havia contatado depois que eu a mandei embora e fechei a porta na cara dela, e ela estava arrasada. Meus pais disseram que foram eles que deram a ela meu novo endereço e disseram para me visitar, já que ela estava em processo de divórcio de Shawn e finalmente tinha uma chance de consertar as coisas comigo. Eles me disseram que Angela os havia procurado há cerca de um mês e que isso estava em andamento há algum tempo. Meus pais acreditavam que já era hora de eu pensar nas minhas filhas, porque elas precisavam de uma mãe e não havia mãe melhor do que Angela. Então, eles decidiram que ela merecia outra chance e disseram a ela onde me encontrar e o que me dizer. Fiquei muito bravo com eles porque não cabia a eles perdoá-la e decidir dar a ela outra chance sem nem mesmo me perguntar se eu estaria de acordo com isso. Poderia ter sido muito ruim se as crianças estivessem em casa, e foi realmente imprudente da parte deles fazer algo assim. Então, eu os repreendi, mas eles se recusaram a reconhecer que tinham cometido um erro porque me ajudaram durante meu divórcio cuidando das crianças, e mesmo agora, ocasionalmente cuidam das crianças. Eles acreditam que, quer eu quisesse me reconciliar com Angela ou não, era decisão minha, mas que eles tinham o mesmo direito de decidir o que era melhor para as crianças e eu não podia tirar isso deles. Achei ridículo eles acreditarem nisso porque, no final das contas, elas eram minhas filhas e não deles, e embora eu os respeitasse e sempre fosse grato pelo que fizeram por mim durante meu divórcio, não acho que cabia a eles deixar Angela voltar para minha vida novamente.
Tivemos uma pequena discussão, mas eles me disseram que eu é que estava fora de linha aqui e estava sendo egoísta por não dar a Angela outra chance. Eles me disseram que tinham feito sua devida diligência e tinham certeza de que ela era uma mulher diferente agora e merecia fazer parte da vida das minhas filhas. Mesmo quando os lembrei de que ela havia aberto mão de seus direitos, eles disseram que era insultante que eu acreditasse que eles colocariam minhas filhas ou eu em perigo e me acusaram de arruinar suas vidas por ser arrogante demais para aceitar que elas precisavam da mãe. Já se passaram alguns dias e não acho que estive fora de linha ou fui egoísta, porque pensei muito sobre isso. Não dei à minha ex-esposa uma segunda chance de ser mãe. Primeira atualização. Cerca de uma semana se passou desde que Angela apareceu na minha porta com seu filho, e recentemente descobri a verdade sobre o relacionamento dela com meus pais. É honestamente tão perturbador que nem sei por onde começar, e ainda estou lutando para processar isso. É inacreditável como todos eles me traíram sem piscar. Aparentemente, não só foram eles que deram a ela meu novo endereço, mas eles estiveram em contato com ela o tempo todo. Eu a tinha cortado da minha vida após o divórcio, mas eles não, porque acreditavam que ela voltaria em algum momento. Eles não conversavam muito, talvez apenas uma vez por mês, mas isso foi o suficiente para eu me sentir traído. Sean fez Angela abrir mão de seus direitos após ela ser notificada dos papéis do divórcio e lhe deu um ultimato: ou abandonar sua família e fazer uma nova vida com ele, ou ela poderia manter contato com seus filhos e lutar pela custódia deles. Mas isso significaria que ela teria que deixá-lo para trás. Segundo meus pais, foi uma escolha difícil para ela fazer, mas ela acabou indo com Sean para formar uma nova família com ele, em vez de ficar com a família que já tinha. Meus pais disseram que Angela os contatou logo depois que entrei com o pedido de divórcio para contar sobre sua situação e pedir ajuda, porque ela queria manter contato com seus filhos em particular. Ela lhes disse que tinha sido encurralada por nós dois. De qualquer forma, ela não poderia ver seus filhos, porque eu estava lutando pela custódia total com direitos de visita supervisionada, enquanto Sean a instruiu a abandonar completamente seus filhos. Mesmo se ela lutasse pela custódia e fosse contra Sean, as chances de ela obter a custódia parcial eram pequenas, dadas as circunstâncias do nosso divórcio e também seu histórico de ter problemas para controlar seu temperamento. Então, lutar pela custódia parecia uma perda de tempo e recursos. Havia uma chance muito real de ela perder tanto Sean quanto a custódia de nossas filhas no final, se decidisse lutar. Foi então que meus pais entraram em cena. Ela os encontrou em particular e praticamente implorou para que eles a deixassem manter contato com suas filhas e a ajudassem, atuando como uma ponte entre elas. Ela estava ciente de que, uma vez que abrisse mão de seus direitos, não teria nenhum direito de visita, muito menos supervisão, mas meus pais teriam, e eles planejavam explorar isso. Eles fizeram isso com sucesso e me enganaram por anos, indo pelas minhas costas para permitir que Angela encontrasse nossas filhas. Fizeram isso porque a situação de Angela os tocou, e eles perceberam que não podiam, em sã consciência, manter uma mãe separada de seus filhos. Apunhalar seu próprio filho pelas costas por anos, no entanto, não feriu sua consciência nem um pouco. Eles me disseram que, sempre que eu deixava nossas filhas na casa deles, eles convidavam Angela e deixavam que ela passasse tempo com elas. Minhas filhas nunca me disseram que estavam encontrando a mãe porque meus pais as subornavam com brinquedos e doces para que ficassem de boca fechada sobre isso. Sempre que eu perguntava o que elas tinham feito na casa dos avós, minhas filhas me diziam que brincavam com meus pais e a amiga deles. Eu sempre presumia que elas estavam falando dos amigos reais dos meus pais, que eu já conhecia, mas aparentemente era assim que meus pais tinham dito às minhas filhas para se referirem à mãe delas, caso eu perguntasse sobre o dia delas. Não podia acreditar que minhas filhas também tinham mentido para mim, mas as perdoei porque são apenas crianças e também porque Angela e meus pais realmente as manipularam e intimidaram para que ficassem quietas. Depois que soube a verdade dos meus pais, quando perguntei às minhas filhas se elas tinham encontrado a mãe pelas minhas costas, elas começaram a chorar e me disseram que não podiam me contar porque seriam punidas por Deus se o fizessem. Angela e meus pais devem ter realmente incutido em suas cabeças que haveria consequências terríveis se me contassem a verdade, e é por isso que elas tinham sido tão secretas e vagas o tempo todo. Também me senti um pai terrível por nunca ter perguntado às minhas filhas com quais amigos dos meus pais elas estavam passando tempo, porque poderia facilmente ter sido outra pessoa, alguém mais perigoso que Angela, e eu nunca teria descoberto. Mas vou dar um fim nisso agora, já que estou conseguindo uma ordem de restrição contra todos eles. Já tenho provas escritas disso, já que meus pais me enviaram um e-mail para me contar a verdade alguns dias depois da minha briga com eles. Eles acreditavam que o e-mail me faria perceber o quão desesperada Angela estava para continuar sendo mãe de suas filhas sem perder o suposto amor de sua vida, e que isso de alguma forma me faria perdoar todos os envolvidos. Mas tudo o que fez foi me fazer perceber que todos aqui eram mentirosos mesquinhos e que eu não podia confiar em ninguém mais.
Também é irônico como Angela abriu mão de seus direitos parentais e teve que recorrer a encontrar nossos filhos em segredo, como se fosse um crime. Tudo porque Shawn não queria que ela tivesse qualquer contato com sua família anterior. E ele deveria ser seu verdadeiro amor, mas agora até eles estavam se divorciando, e tudo isso acabou não valendo nada. Eles até tiveram um filho juntos, mas de acordo com meus pais, Shawn não queria mais nada com ela ou seu filho agora, porque ele havia recebido uma oferta de emprego e estava se mudando em alguns meses. Angela havia começado a trabalhar novamente recentemente, e seu filho havia começado o jardim de infância aqui, então ela não queria se mudar com ele, o que é porque eles vinham brigando há muito tempo. Finalmente, tudo chegou ao limite há 3 meses, quando Shawn disse a ela que estava acabado e que ele estava aceitando aquele emprego e se mudando. Ele não tinha mais interesse em ser um homem de família, porque claramente significava que ele teria que sacrificar seu próprio futuro e felicidade apenas para fazê-la feliz, e ele não estava pronto para fazer isso. Tudo isso era para me fazer sentir pena de Angela, mas o único propósito que serviu foi me fazer sentir que a justiça finalmente foi feita. Já falei com meu advogado e a petição para as ordens de restrição foi apresentada. Minhas filhas e eu também tivemos uma conversa adequada sobre tudo isso, e eu lhes disse que, daqui para frente, elas nunca mais verão seus avós ou sua mãe novamente. Elas parecem estar bem com isso por enquanto, mas ainda vamos fazer terapia e tentar resolver as coisas, porque tenho certeza de que isso vai ser difícil para elas e provavelmente tem sido bastante difícil para elas nos últimos 5 anos. Mas isso tudo acaba agora. Segunda atualização. Ei, pessoal, muito obrigado por toda a preocupação e apoio aqui. Estou realmente grato que tantas pessoas tenham enviado mensagens adoráveis e bênçãos para minhas filhas. Meus pais e Angela receberam ordens de restrição e devem comparecer ao tribunal em alguns dias. Não sei como eles se sentem sobre nada disso porque os bloqueei em todas as plataformas possíveis e também disse aos meus amigos para não falarem com eles caso entrem em contato. Também aumentei a segurança ao redor da minha casa e tenho trabalhado em casa há alguns dias. Falei com as autoridades da escola das minhas filhas e contei a eles sobre a situação. Inicialmente, não pretendia deixá-las ir à escola por alguns dias, mas não queria que a educação delas sofresse por causa de Angela e meus pais. Então agora os professores devem ficar de olho nelas e não deixar ninguém além de mim buscá-las após a escola. Estou fazendo tudo ao meu alcance para garantir que eles não possam chegar até nós, porque tenho certeza de que tentarão. Até agora tem sido bom, e espero que depois que conseguirmos essa ordem de restrição, eles continuem mantendo distância. Última atualização. Oi, então esta vai ser uma atualização realmente curta, mas conseguimos a ordem de restrição e pelos próximos 5 anos, todos os 3 desses maníacos terão que manter distância de mim e das minhas filhas, a menos que queiram enfrentar consequências terríveis. Obviamente, ainda estou mantendo todas as medidas de segurança que tomei por um tempo, porque da última vez que os vi, eles pareciam realmente irritados e não quero arriscar nada. Minhas filhas e eu estamos participando de sessões regulares de terapia familiar e acho que vamos fazer muito progresso nos próximos meses. Já fizemos um progresso considerável. Honestamente, tudo o que quero agora é que minhas filhas sejam felizes e é isso. Então, por favor, continuem enviando seus melhores votos, nós precisamos disso. Se você gostou dessa história louca de traição e redenção, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar desse pai. E fique ligado para mais histórias incríveis do Reddit todos os dias.